Vamos para mais uma revisão do dia. Hoje, 27 de março de 2024. Vamos começar pelo mini índice. Aqui no mini índice, a gente teve a abertura em um pequeno gap de alta, onde ontem a gente teve uma baixa volatilidade. Na verdade, ontem, antes de ontem, onde foi formalizada esse contexto lateral aqui, totalmente lateral, né? Baixíssima volatilidade. A gente tem o preço abrindo com um pequeno gap de alta. E no primeiro período, a gente já tem uma forte entrada de pressão de venda, onde o preço começa a negociar abaixo das médias. Mas, a priori, eu não vejo nada a ser feito nessa região aqui, dentro da minha visão. A gente tinha, inclusive, uma possível forte divergência com o estocástico aqui nessa região. Só que o preço ele finta uma entrada de pressão de compra, mas a região das médias serve de resistência dinâmica, onde entra forte pressão de venda. Aqui nós temos um inside bar, onde eu vejo uma viável venda nessa perda, visando esse momento, essa pressão vendedora. A gente podia trabalhar o espelhamento desse pivôzinho aqui, primeiro alvo, crava na região do segundo alvo. Ao cravar na região do segundo alvo, nós temos também a perda dessa lateralidade com um forte volume. A gente tem um forte volume aqui, só que esse volume não há continuidade, onde a gente tem uma indecisão ou talvez até uma rejeição de venda nessa região. A gente pode fazer uma leitura aqui como uma possível exaustão vendedora, onde nós temos também o preço deixando fundos menores, enquanto o estocástico já seguia ascendente. A gente tem inclusive um fundo mais alto aqui no estocástico. Então entra a pressão de compra. Eu acho muito caro uma tomada de posição nessa região aqui, mas na sequência nós temos um pullback, um pivô escondido aqui. Na verdade, a gente tem um gatilho aqui nessa superação dessa máxima desse candle, com um stop bem barato, visando e pós esse cenário de exaustão vendedora. Na sequência, há continuidade na movimentação. A gente tem as médias sendo rompidas. Só que a gente vê que essa subida dos preços o preço não demonstra ímpeto, apesar desse distanciamento da média de 9 aqui, onde a gente tem o preço recuperando toda essa queda do dia, segura na região de máxima do dia aqui. Então, em visão, o único gatilho foi aqui. Então aqui a gente tem uma queda no volume. Inclusive nessa região o preço vem demonstrando divergência com o estocástico, falha de topo com divergência. A gente podia traçar talvez também uma possível deriva aqui nessa região. Só que o que acontece na sequência? A gente tem um rompimento da máxima do dia, com um forte aumento no volume. Esse candle do volume aqui, desse rompimento maior que todos esses candles. Então que a gente tem a confirmação de um pivô de alta aqui nessa região. Não é aquele pivô com aquela correção clássica que a gente espera, né? Mas de qualquer forma é uma correção, um descanso dos comprados. A gente poderia trabalhar o primeiro alvo do pivô, ou também 100%, o primeiro alvo do espelhamento dessa perna de baixa. A gente vê que o preço cravou na região. Nessa região que eu não vejo nada a ser feito. A gente tem um distanciamento de médias curtas, mas a gente tem a condição da 9, mas eu não vejo nada a ser feito aí, porque também a gente teria um stop bem caro. E crava na região do primeiro alvo e se mantém ali. Inicia um processo corretivo na sequência. Pode dar continuidade nesse processo corretivo no dia posterior, na manhã. Mas a priori foi isso o mini índice. E já que no mini dólar a gente tem um preço completamente complexo novamente. Olhando por cima, a gente vê que o preço de máxima a mínima oscilou 20 pontos. Mas vale lembrar que a gente está nessa ampla lateralidade aí já faz algum tempo, vários dias já, onde o mini dólar vem entregando baixíssimas volatilidades, baixíssima amplitude na verdade, onde ontem entre máxima e mínima negociou 30 pontos e
Nós temos o preço hoje abrindo em meio a 1.8 da alta do dia anterior. Entra uma pressão de compra. Eu, em minha visão, não vejo nada a ser feito nessa região. Mas a gente tinha um canal de baixa aqui, né? Corrigindo essa alta. Entra a pressão de compra na sequência. Nós temos aqui o preço negociando acima das médias. Temos um pivô no dia. Talvez a gente pode ter um possível candle gatilho nessa região, pós-pullback nas médias, mas não entregou nada. A gente tem o preço entregando apenas 7 pontos aí, não atingiu o primeiro alvo do pivô. Rompe máxima no dia anterior, mas não há continuidade. Inicia um novo processo corretivo nessa perna de alta, mas acaba se perdendo aqui no meio. A priori a gente tinha aqui bem formado esse processo corretivo, esse canal de baixa, mas na sequência é perdido com a entrada de pressão de venda. As médias curtas já descendentes servem de resistência dinâmica, mas eu não vejo nenhum gatilho aqui nessa região do mini dólar. A gente tem um preço próximo à mínima do dia também, que a mínima do dia poderia servir como possível alvo, mas estava bem próximo a ela. Na sequência fica totalmente lateral, com volume, com a queda no volume, e não há nada a ser feito no mini dólar. A gente teve praticamente, se a gente jogar no gráfico diário, a gente teve uma movimentação, mas se a gente baixar para esse time frame maior, a gente vê que não oscilou basicamente nada, onde, juntando com os dias passados, se a gente pegar daqui, a gente tem uma lateralidade aqui nessa região, dentro dessa lateralidade maior. Então, assim, completamente complexo o mini dólar. A gente vê que é 200, o preço segue cortando a 200, então isso significa lateralidade nos 60 minutos também. A gente vê esse bolo de médias aqui, ó, completamente inoperável. Médias curtas com médias longas e inclusive a 200, rompendo os preços aí. Basicamente foi isso o dia de hoje, 27 de março de 2024, índice dólar.